Com o interesse de sensibilizar condutores de veículos a manterem a velocidade permitida, na qual possa manter também a segurança dos motoristas e moradores do loteamento Pedra Branca, a associação local instalou placas orientativas nas ruas por conta própria. Há tempos, os moradores do loteamento Pedra Branca pensavam em maneiras de como diminuir a velocidade de condutores de veículos que passam desrespeitando os 30 km por hora permitidos na área. Tendo em vista que é um ambiente que diariamente crianças estão brincando nas ruas, pessoas utilizam o local para fazer caminhada, os moradores se preocuparam com as consequências que o excesso de velocidade poderia causar. Foi então que surgiu a ideia de instalar placas orientativas, como essa. Toda a ação foi criada e planejada pela Associação Amigos do Loteamento Pedra Branca. Nas reuniões ordinárias que a gente tem aqui do loteamento, levantou-se a questão de que, como a gente tem muitas obras aqui no bairro, aliás, no loteamento, é um loteamento relativamente novo, o fluxo de veículos é muito intenso aqui, especialmente de veículos pesados. E isso, junto com a questão de que nós temos muitas crianças em função da escola e crianças que moram aqui, acaba se tornando uma coisa muito perigosa. Um alto fluxo de veículos com um monte de crianças que estão correndo, que estão andando de bicicleta, inclusive jogando bola na rua. Então, a gente achou por bem fazer essa campanha no intuito de evitar acidentes e conscientizar tanto os moradores do loteamento quanto os veículos que vêm de fora a respeitar o limite de velocidade aqui dentro. Então nós buscamos assim ideias do texto da placa, né? Inclusive cabe ressaltar que nessas placas a velocidade seria um dos itens, que aqui no loteamento Pedra Branca, nas nossas ruas, é 30 km por hora, né? Mas segundo a orientação do Departamento de Trânsito de Garopaba, nós não poderíamos colocar a velocidade. Inclusive, agora o Departamento de Trânsito está em parceria conosco, né? Vai instalar placas aqui de 30 km por hora, placas aí oficiais, né? Placas do CONTRAN. Como nós somos uma associação, né? Nós somos uma associação que é representativa. Nós não temos um valor, digamos assim, de mensal que as pessoas pagam. Então nós, quando temos alguma demanda, nós buscamos orçamentos e tal e nos reunimos e cada um paga a sua parte, né, dos associados, e assim nós chegamos para fazer essas placas, né? Então a gente comprou as placas numa empresa aqui de Garopaba mesmo, compramos a parte de madeira para fazer a moldura e tal, né? E nós mesmos fizemos e nós mesmos instalamos. Ao todo, foram instaladas 10 placas orientativas. Os moradores investiram em torno de R$ 850 para colocar os avisos. A ideia só surgiu devido à demora por parte do Departamento de Trânsito Municipal em instalar placas de velocidade. Por ser um loteamento com várias ruas retas, a área é mais propensa a ter excesso de velocidade. Por isso, além das placas, os moradores também solicitam faixas elevadas. A gente teve algumas conversas com eles, inclusive essa atitude deles de fazer as placas educativas, foi solicitado para nós, né, a orientação, porque realmente é assim, qualquer um de nós podemos vir e pedir, fazer um requerimento sobre placas, sobre lombada, mas nenhuma pessoa pode ir lá fazer, né, uma placa por conta própria ou fazer uma lombada sem as devidas normas, né, e regulamentação do trânsito. Então, ali onde foi colocada as placas de cuidado com nossas crianças, atenção, eles nos mandou e solicitou essa orientação. Ele tinha colocado de imediato amarelo é uma advertência, mas o sentido da placa que eles estavam colocando é educativa. Então a gente trocou para branco e preto. De fato, onde eles colocaram essas placas, a velocidade é de 30 km por hora, porque são vias locais. Era para ser assim, todos os condutores, né, quando tira a carteira, já deve saber, onde tem uma via arterial é 40, onde é local é 30, mas infelizmente a gente ainda tem que, honorar, né, deixar o erário aí um pouquinho mais caro, tendo que colocar a placa, colocar a lombada, né, onde tem uma escola, já se sabe que deveria ser 30 km por hora. Mas igual, foi feito inclusive uma faixa elevada lá em frente à escola da Pedra Branca.
E nós estamos realmente aí devendo, né, uma série de placas em função de um atraso que tivemos aí nas nossas licitações, que eram muitas, né, entre mudança de gestão, mudança de pessoal que estava cuidando da licitação. Hoje estamos com essas placas prontas. Aguardamos somente uma questão de uma broca, que é a furadeira de balcão, que nós também já conseguimos providenciar. Mesmo com todas as placas já compradas, a Direção de Trânsito comenta que os equipamentos só serão instalados após as festividades da quermesse, ou seja, só na segunda quinzena de junho. Em outras partes da cidade, também tem placas educativas e bem criativas, como, por exemplo, essas encontradas na Encantada, na qual inclusive sinaliza uma ciclovia invisível. Estas outras vistas na Ferrugem e Palhocinha. Para quem tiver um interesse em colocar placas do Denatran no bairro em que mora, deve ir até a Direção de Trânsito fazer a solicitação. Mas vale destacar que o processo pode demorar. Lombadas, faixas elevadas, deve se direcionar aqui para o Demutran, solicitar, né, para nós. Existe toda uma regulamentação também de acordo com o Código de Trânsito. A Resolução 600 de 2016, ela me dá um prazo de quase 1 ano para poder fazer uma lombada. Então nós vamos analisar o processo, é um direito teu, né, de qualquer cidadão solicitar, fazer um pedido. E um dever do município de responder em tempo hábil, que seja dentro de 1 mês, se vai ser feito ou não. Se tem possibilidade de se fazer uma faixa elevada ou uma lombada, principalmente em algum lugar. Porque se acontece um acidente, Vinícius, em uma lombada que não teve estudo, hoje é quase 1 ano. Vocês, quem puder ver aí a Resolução 600 de 2016, eu tenho 1 ano para fazer uma lombada, eu tenho que observar esse local, tenho que ter o número de acidentes, porque se porventura acontece um acidente em função da lombada, daquele descuidado, daquele condutor que realmente vinha em alta velocidade, né, e que venha a sofrer um acidente, ele vai penalizar a prefeitura caso não tenha esse estudo.